Olá, tudo bem? Estou aproveitando aqui o pôr do sol na varanda, na verdade o sol já se pôs, para responder uma pergunta que todo mundo me faz, sempre, quando lanço caixinhas no Instagram, enfim. Sempre essa pergunta vem à tona, de tempos em tempos, e eu achei que era bom fazer um vídeo para explicar um pouquinho melhor, pelo menos a minha opinião, né, sobre isso. Então, a pergunta é se os brasileiros sofrem preconceito aqui em Portugal. E de cara eu já digo que sim e não. Sim, porque Portugal tem preconceito como qualquer outro país do mundo. É, não, tem, não tem como um país ser livre disso, infelizmente. Tem pessoas que têm sim esse preconceito. Eu vejo muitos relatos na internet, vejo muitas pessoas falando sobre. Eu, particularmente, nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui, graças a Deus. A não ser, enfim, de serviços públicos, essas coisas, mas a gente vê que não é por você ser brasileiro. O pessoal do serviço público acaba atendendo mal mesmo qualquer tipo de imigrante, mas, enfim, não levo isso em consideração. Eu nunca passei por isso aqui e não é algo que eu levaria em conta se fosse. Não é um fator que eu levaria em conta para ser decisivo na mudança. Não, quando eu vim para Portugal a turismo, eu fui super bem recebida, foi uma hospitalidade ótima. Então, trouxe isso comigo. Muita gente fala que os portugueses são meio grosseiros, meio diretos, mas é o jeito. Então, como tudo assim nas culturas, a gente tem que se acostumar. E hoje eu já me acostumei, não acho que isso seja direcionado a mim, especialmente, e a nenhum brasileiro. Então, tem preconceito, claro, contra brasileiros e contra outras etnias e contra, enfim, diversas situações, mas como tem em qualquer outro país, não é nada exagerado, não é nada relevante, pelo menos na minha opinião. O que também me perguntaram se isso tem aumentado. Eu acho que de repente pode ser que as pessoas tenham ganhado mais voz, né? Com a internet é muito mais fácil você desabafar, dizer algo, e eu acho que com isso as pessoas têm falado mais, têm exposto mais o que as experiências que elas compartilharam. Eu acho que com isso elas têm exposto mais, né, essas vivências. Então pode ser que por isso seja claro que aumentou, né, esse tipo de relato. Mas eu não acho que tem esse preconceito assim, claro, escancarado. E uma outra coisa bem importante que eu acho que faz parte desse preconceito é, a, é o comportamento de uma minoria em determinadas situações. Seja turismo, seja morando aqui, enfim. Por exemplo, um pessoal de certo grupo vem e faz alguma coisa e isso não foi bem aceito, não foi bem visto e acaba prejudicando a maioria. Acaba, na verdade, estigmatizando todo um povo por uma situação única, né? Vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, agora na pandemia, um grupo de holandeses foram para o Algarve e, enfim, causaram lá, ficaram fazendo festinha na rua, beberam, enfim. E é algo que não podia, as pessoas ainda não estavam confinadas porque as fronteiras da União Europeia estavam abertas, mas era algo que não deveria ter sido feito. Então, acredito que moradores daquela região, pessoas que não aceitaram isso muito bem, viram os holandeses como baderneiros, enfim, como pessoas que não respeitam a cultura, não respeitam as regras. Então, pode ser que com isso os holandeses, esse grupo de holandeses estigmatizou toda uma etnia. Então, os holandeses com certeza ficaram com essa fama de bagunceiros. E
isso acontece muito. Então, um determinado grupo, que é uma minoria, uma situação única, acaba interferindo em toda a maioria. Tem um outro exemplo também que é bem marcante assim para mim, é uma associação de resgate de animais aqui, e eu vejo claramente assim que eles têm muito preconceito contra os ciganos. Os ciganos, eu vou deixar um link aqui na descrição, quem quiser entender um pouquinho melhor sobre os ciganos aqui na Europa, em Portugal. Mas, enfim, eles são um grupo e eu vejo que eles têm muito preconceito. Chamam de nomes, enfim, pejorativos e tudo. Mas aí você acaba entendendo um pouco melhor que esse preconceito deriva do fato da maioria dos resgates que eles fazem serem em comunidades ciganas, serem acampamentos ciganos. Então, não necessariamente todos os ciganos maltratam os animais, mas enfim, a partir da experiência deles e do ponto de vista deles, eles acabam tendo esse preconceito contra essa etnia pela experiência própria, enfim, por ver que a maioria se comporta dessa maneira. Então, são coisas que as pessoas acabam tendo preconceito pelas experiências vivenciadas. Então, não acho que seja, não acho que os portugueses tenham preconceito contra os brasileiros. Muitos deles gostam. E realmente é aquilo. Quando você decide se mudar, você tem que ter em mente que você vai ter que se adaptar, que você vai precisar respeitar principalmente a cultura desse país, respeitar as regras, enfim, e se inserir numa nova comunidade, porque não faz muito sentido você querer viver a vida que você vivia antes. Você já topou essa mudança, então você tem que aceitar. Mas também não é, eu vou perder minhas raízes, vou perder minha essência, vou perder minha cultura. Também não é isso. Você vai trazer o que você tem de bom, né? Tudo que tem de bom no seu país, tudo que tem de bom na sua cultura, e vai somar com tudo que tem de bom aqui. Então é isso, não é. O preconceito também você pode quebrá-lo. Se você conhece uma pessoa que seja preconceituosa, você pode muito bem provar o contrário. E é isso. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima.